com voz de trovão, mas chegava com a voz de um Deus carinhoso, que estava trazendo carinho ao coração deles, resposta às suas súplicas, um lenço para enxugar as suas lágrimas, estava colocando-os de pé. Foi aqui que ele fez se cumprir o que ele depois disse, lá em Cafarnaum, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, porque ele veio libertar os cativos. Aqui ele libertou os cativos de Satanás. Aqui ele trouxe a liberdade dos cativos do próprio espírito das trevas. E hoje, aqui neste monte, eu quero convidar você a orar, porque assim como ele fez promessas inefáveis aqui, ele me manda dizer a você que as promessas dele não caíram por terra, continuam até o dia de hoje. O Cristo que falou as bem-aventuranças naquele dia está falando no seu coração mais uma vez. Bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos e injuriados por causa do meu nome. De vocês é o reino dos céus. Esta é a terra santa e este é o monte das bem-aventuranças. O cenário não era tão urbanizado e nem tão civilizado como estamos aqui agora. Era mais rústico, porém a população da época já vivia em grupos. A sociedade precisava se alimentar, trabalhar, enfim, sobreviver. Não era tão trabalhado o chão como está sendo trabalhado aqui agora. A ornamentação não era essa. Não havia uma igreja como essa aqui estabelecida, mas o ambiente era esse. Geograficamente foi aqui que o meu mestre, tendo pregado um sermão muito lindo e que ultrapassou os horários, os limites, começou a ouvir o povo em um pequeno grupo começar a murmurarem de fome. Também pudera 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas, saíram dos seus lares, deixaram seus afazeres para seguirem o Messias da Galileia, para ouvirem o Nazireu, para ouvirem aquele que tinha uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna para dar. E de repente, depois de ter pregado muito, o sol já estava se escondendo, alguém disse: Senhor, o povo tem fome, o que fazer com eles agora? E Jesus disse: dá-lhes de comer. E ninguém tinha nada de comer para dar a ninguém. Foi quando se sentaram em grupos de 50 e 50 e fizeram então uma pergunta: alguém aqui tem alguma coisa de comer? E uma criança se levanta, um jovenzinho, um rapaz, e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como eu sempre digo, não eram pães gigantes como aquele bengala que nós tínhamos aí no Brasil. Eram pães pequeninos como aqueles pães, os Seven Boys, lembra daquele pãozinho pequeno? Pois bem, e os peixes que aquele garoto tinha não eram peixes gigantes, eram peixes pequenos, parecendo lambaris, piabinhas, porque era o lanche de uma criança. 5 pequenos pães e 2 pequenos peixes. E de repente o Senhor Jesus toma aquilo em suas mãos e dá graça, começa a repartir e vai dando às pessoas mais próximas. E quando sobra o último pão, quando sobra o último pedaço de pão, creio que foi isso que ele fez. Tendo dado graças uma vez mais, fez com que toda a multidão parasse para observá-lo. Ele não era um mágico, ele era o Senhor dos Senhores. E de repente, as suas mãos começam a partir o pão, e o pão vai se multiplicando. E instantaneamente, milhares e milhares de pessoas começam a se alimentar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estão saciados. E quando eles vão embora, próximo aos discípulos ainda sobram 12 cestos cheios. Uma curiosidade e uma aplicação pessoal minha, uma teologia própria. Eu, pastor Marco Feliciano, creio que quando os discípulos viram todos alimentados, cada um com um pequeno pedaço de pão ainda na sua mão e a multidão indo embora, sentaram em pedras parecidas como essas aqui, com cestos ao seu lado, começaram a partir os pães e a colocar ali. Os cestos dos discípulos ficaram cheios. E na verdade o pão só parou de multiplicar porque não havia mais necessidade. Porque quantos estivessem ali, tantos quantos teriam a sua fome saciada. Porque perto de Cristo ninguém morre de fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso mesmo ele nasceu em Belém. Quem conhece a literatura sabe que a palavra Belém significa a casa do pão. Ele, o pão vivo que desceu do céu, ainda sacia toda a nossa fome. Vou te agradecer como José por ser livre da prisão. Vou te agradecer como Daniel por ser livre dos leões. O mar é o mesmo, as pessoas são diferentes e o barco também, mas foi aqui, nessa localização geográfica da Galileia, o meu Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, certa vez passou por esse mar. Aliás, várias vezes ele passou por aqui. E uma delas, ele estava repousando na polpa do barco. Uma dessas, ele estava descansando porque estava muito cansado. Havia participado de uma grande cruzada evangelística e o seu vigor físico foi testado. De repente, levanta-se uma forte tempestade. Na verdade,
um grande vendaval se levanta. E os discípulos, pensando que iam morrer, acordam o mestre. E Jesus, olhando para eles, logo toma uma providência. Ele vai em uma posição como aquela que aquele irmão está ali, bem na proa do barco, e olha para o céu e olha para a terra, ou melhor, olha para o céu e olha para o mar, e grita, e dá uma palavra de ordem, uma palavra imperativa: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Ou vice-versa. E o que é importante saber, que tanto o vento quanto o mar obedeceram ao Senhor. A minha Bíblia diz que vento e mar pararam. Eles não mais fizeram aquela estripulia toda que estavam fazendo. Fez-se bonança. Jesus retorna pelo barco e dorme. E ao dormir, ou ao descansar, os discípulos perguntam: que homem é esse? Que até o mar, que até o vento obedece. É o nosso Cristo. Foi aqui, no mar da Galileia. Um mar que, na verdade, de água doce. Eu perguntei ao guia por que disso. E ele me explicou que esse é um mar benevolente, é um bom amigo, porque ele recebe das águas do Jordão e deságua em outros ambientes. Quando o Monte Hermon, depois do grande inverno, degela, a cúpula de gelo derrete e traz aqui para o mar da Galileia vida. É um mar cheio de peixes, é um mar benevolente. Ele recebe e dá, diferente do Mar Morto, que só recebe e por isso está morto. Eu aprendo com este grande espaço geográfico uma grande lição. Aquele que quer receber algo tem que aprender a abrir as suas mãos para também doar alguma coisa. Esse é o Mar da Galileia, onde meu Cristo, certa vez, operou um grande milagre. Mas é em Cafarnaum, ainda às margens do Mar da Galileia, o local onde o ministério toma notoriedade. Uma cidade quase cosmopolita, que ficava alicerçada do lado de uma grande vicinal por onde se cruzavam países, chamada Cafarnaum, foi o palco dos maiores milagres que Jesus operou. Mais da metade dos milagres relacionados na Bíblia são relacionadas a esse ambiente, que foi o que restou de Cafarnaum depois de um grande terremoto que por aqui passou. Relembramos ali histórias lindas, histórias do Cristo que cura a mulher que tinha o fluxo de sangue, uma mulher que vivia 12 anos enferma, mas também foi nesse mesmo lugar que Jesus encontra o pai de uma menina que tinha 12 anos e estava morta. Olha o contraste. Uma vivia morrendo aos poucos e a outra tinha 12 anos e estava morta. Mas o nosso Cristo trouxe vida e saúde para todos. Também foi nesse ambiente aqui que o nosso Cristo, o nosso Salvador, entrou em casa de Simão Pedro e curou a sogra dele. Também foi aqui que o Senhor Jesus, entrando dentro da sinagoga, leu o que está escrito no livro de Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Enfim, também foi aqui que o Senhor Jesus curou o homem da mão ressequida, aquele que tinha sua mão mirrada. Essa cidade é palco de um grande relacionamento de Jesus e a sua história. Tanto é que nós temos aqui na porta escrito que esse lugar aqui era exatamente o quartel-general de Jesus. Ou seja, ele transformou essa cidade num ponto de divulgação do seu ministério. Até porque os que vinham do norte e do sul, que desciam para Jerusalém, que vinham da Síria e outros povos mais, tinham que passar por aqui. E todas as notícias aqui acabavam sendo levadas pelo vento. Jesus, além de tudo, era um grande estrategista militar. Por isso eu sirvo. Por isso eu sirvo a esse Cristo que, além de tudo, tem inteligência, ou melhor, como diz os provérbios, ele é a inteligência, ele é a sabedoria de Deus. Cafarnaum, terra de milagres, terra santa, terra do Senhor. Não há outro além de ti, não há outro pra pedir, a ninguém vou recorrer como para ti. Posso me esconder em ti, posso planejar em ti, em ninguém vou esperar como para ti, Jesus. Mas é em Jerusalém que a missão do Messias é consolidada. Meu Senhor Jesus. A notícia se esparrama. 3 anos de ministério foi suficiente para que toda esta terra conhecesse a história dele. Histórias de que mortos ressuscitam, de que pecados são perdoados, paralíticos se levantam, cegos veem. Ele limpa as lágrimas dos olhos dos que foram rejeitados pela sociedade. E aqueles portões que hoje estão lacrados, fechados pelo povo muçulmano,
isolados mesmo, porque a história diz que ele entrará por ali novamente. Fecharam para que ele não voltasse. Naquela época,